Você já parou para pensar no que significa olhar para o céu e ver estrelas? Parece simples, mas na verdade estamos encarando um abismo impossível de medir. O universo guarda mais estrelas do que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos da Terra juntos. Imagine segurar um punhado de areia na mão. Cada minúsculo grão representa um sol, tão quente e tão gigantesco quanto o que ilumina nossos dias. Agora, multiplique isso por milhões de praias, infinitos desertos, cada grão um mundo em potencial, cada estrela capaz de abrigar planetas, talvez até vidas que nunca iremos conhecer. Mas o que mais impressiona não é a quantidade, é o que ela significa. Enquanto caminhamos distraídos pelo litoral, esmagando grãos sem notar, acima de nós existe uma imensidão que escapa da lógica, um oceano de luzes que nunca conseguiremos contar. Cada ponto brilhante é uma janela para o passado, porque a maioria daquelas estrelas pode já nem existir mais. O que vemos é apenas a sua última mensagem, viajando há milhares de anos pelo espaço até chegar aos nossos olhos. E essa ideia muda tudo. Quando olhamos para o céu, não vemos o presente, mas fragmentos de histórias que já acabaram, ecos de um tempo perdido que continuam nos alcançando silenciosamente. É nesse momento que percebemos que o universo não é apenas vasto, ele é uma máquina do tempo natural. E talvez essa seja a primeira pista de que o espaço esconde segredos ainda mais perturbadores. Os buracos negros sempre foram retratados como monstros cósmicos, devoradores de tudo o que chega perto. Mas a verdade é ainda mais intrigante. Eles não são eternos. Por mais indestrutíveis que pareçam, a física prevê que, com o passar de bilhões e bilhões de anos, um buraco negro começa a perder energia em forma de radiação, até evaporar completamente. É como se a criatura mais voraz do universo fosse, no fundo, mortal. Pense nisso. Algo capaz de engolir estrelas inteiras, algo que pode deformar o espaço e o tempo, um dia simplesmente desaparece, deixando para trás apenas silêncio. Esse processo, chamado radiação de Hawking, acontece em uma escala tão absurda que foge da nossa percepção. Um buraco negro pequeno poderia sumir em muito menos tempo, liberando uma quantidade inimaginável de energia no seu último suspiro, como se fosse um fogo de artifício cósmico de proporções que a mente humana mal consegue conceber. É assustador pensar que algo tão destrutivo possa também se extinguir, como uma vela que se apaga depois de consumir toda a cera. Mas essa ideia abre uma questão ainda mais perturbadora. Se até os buracos negros, esses gigantes invisíveis, podem desaparecer, o que isso significa para o destino do universo inteiro? Quando olhamos para o céu noturno, podemos pensar que tudo ali está imóvel, mas a realidade é que o universo está em constante movimento. As galáxias se afastam umas das outras, como se fossem pontos marcados em um balão sendo inflado. Só que existe um detalhe ainda mais chocante. Algumas delas estão se distanciando de nós a uma velocidade maior do que a própria luz. Isso não significa que estejam quebrando as leis da física, mas que o espaço entre nós e elas está se expandindo tão rápido que nem a luz consegue nos alcançar. Em outras palavras, existem galáxias que já estão para sempre fora do nosso alcance, como páginas de um livro que jamais conseguiremos abrir. E o que mais impressiona é que essas galáxias não estão em algum canto distante e isolado do cosmos. Elas estão ao nosso redor, em todas as direções, desaparecendo lentamente do nosso horizonte cósmico. O universo, nesse sentido, funciona como uma cortina que se fecha aos poucos, escondendo segredos que nunca teremos a chance de observar. É perturbador pensar que, enquanto você lê estas palavras, há bilhões de mundos que já se apagaram do nosso campo de visão. Mundos que talvez abrigassem estrelas, planetas e, quem sabe, até vida. Essa expansão acelerada não é só um detalhe científico.
É um lembrete de que estamos presos em uma bolha cósmica que encolhe a cada segundo em termos de acesso. E essa noção inevitavelmente nos leva a questionar o que ainda resta visível e o que pode estar bem mais próximo do que imaginamos. Se o Sol fosse do tamanho de uma porta, a Terra teria o tamanho de uma simples moeda. Essa comparação parece exagerada, mas mostra como subestimamos a verdadeira escala do nosso sistema solar. O Sol concentra cerca de 99,8% de toda a massa que existe por aqui. Planetas, luas, asteroides e até nós mesmos somos apenas fragmentos minúsculos girando em torno de uma bola incandescente de hidrogênio e hélio. Agora imagine, dentro do Sol caberiam mais de 1 milhão de terras. É como se nosso planeta fosse um grão de poeira suspenso diante de uma fornalha interminável. E ainda assim, essa estrela gigante não passa de uma anônima entre bilhões. Existem sóis muito maiores, tão descomunais, que o nosso pareceria uma fagulha apagada ao lado deles. A estrela Ui Scuti, por exemplo, é tão colossal que, se fosse colocada no lugar do Sol, engoliria até a órbita de Júpiter. Isso significa que o nosso sistema solar inteiro caberia dentro dela. Pensar nisso muda a forma como enxergamos nossa importância cósmica. Somos minúsculos e vivemos na periferia de uma estrela comum em uma galáxia entre trilhões. Essa escala humilhante nos lembra que, por mais que sejamos pequenos, ainda somos capazes de contemplar o todo. E talvez esse contraste entre a nossa fragilidade e a grandiosidade do universo seja a pista de algo ainda mais profundo à espreita. Dizer que existem mais estrelas no universo do que grãos de areia em todas as praias e desertos da Terra já é impressionante. Mas a verdadeira vertigem começa quando pensamos no que cada uma dessas estrelas pode esconder. Muitas delas não estão sozinhas. Orbitam planetas, luas, cinturões de asteroides, mundos que jamais veremos de perto. Em 1995, descobrimos o primeiro planeta fora do Sistema Solar e, desde então, já confirmamos milhares de exoplanetas, alguns parecidos com a Terra, outros completamente diferentes de tudo o que conhecemos. Imagine oceanos de metano, chuvas de vidro ou mundos gigantes feitos quase inteiramente de diamante. E mesmo assim, esses números ainda são uma fração ínfima do que realmente existe. Estimativas sugerem que, só na Via Láctea, pode haver bilhões de planetas potencialmente habitáveis. Cada um deles poderia abrigar formas de vida que nem conseguimos imaginar. Criaturas adaptadas a ambientes extremos, em atmosferas tóxicas, sob temperaturas impossíveis para nós. Se a vida conseguiu florescer em um pequeno ponto azul como a Terra, por que não em outros cantos do cosmos? A vastidão não apenas nos diminui, mas nos intriga. Se há tantos lugares possíveis, a pergunta inevitável não é se estamos sozinhos, mas sim quando e como teremos provas de que não estamos. Se essas curiosidades mexeram com a sua mente, imagine o que ainda vem por aí. O universo é infinito e os mistérios que eu vou trazer para você também. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho e fica ligado, porque os próximos vídeos vão te levar ainda mais fundo nessa jornada cósmica. Aqui cada detalhe importa e você não vai querer perder o próximo segredo que está prestes a ser revelado.